Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Sou César Tavares, dividindo com vocês mais um pouquinho do Evangelho. Pessoal, vocês já ouviram falar num trechinho do Evangelho em que Jesus convida-nos a pedir e obteremos. Busque e você encontre, e bata a porta e a porta vos abrirá. Pessoal, nesse momento, nesse convite, Jesus fala que Deus, o nosso Pai, vai nos atender a todos os nossos pedidos. Mas muitas vezes a gente pede e não é atendido. A pergunta é: será o que eu pedi o que realmente é relevante? Será que eu pedi aquilo que era importante para mim? Eu entendo que a maneira mais rápida, mais eficaz de nós comunicarmos com Deus, porque Jesus convida que nós conversemos diretamente com o Pai, peçamos para Ele. A maneira mais rápida e direta é a oração. E sendo Deus onipotente, que sabe tudo, pode tudo, justo, misericordioso, por que algumas vezes ele não nos atende no pedido? E por que nós temos que pedir se Deus sabe as minhas necessidades? Ele sabe o que eu preciso. Teria eu que pedir? Lógico que eu tenho que pedir. Eu tenho que ter um movimento. É exatamente isso que Deus quer. Que nós criemos este movimento para a gente não ficar na inércia. Então eu tenho que pedir. Ele sabe que eu estou precisando de mais paciência. Ele sabe que eu estou precisando mais de empatia com as pessoas. Mas eu preciso criar este movimento e pedir para Ele. E aí sim, quando eu crio este movimento daquilo que realmente me importa, me é atendido. Tá certo? Eu sempre falo o seguinte: será que quando a gente pede em oração, a gente coloca na balança entre as coisas materiais e as coisas espirituais para poder pedir com equilíbrio? Muitas vezes não. Nós somos seres materiais, né? A gente tem esse corpo, a gente precisa da comida, a gente precisa de pagar a energia elétrica, a conta de água. Nós temos essas necessidades materiais. E quando nos falta, a oração é um meio de pedir para que Deus nos ajude a obter o pão nosso de cada dia, que está no Pai Nosso. Mas a pergunta é: quando eu tenho o pão nosso de cada dia, quando eu tenho para o básico, eu peço para Deus, ao invés de pedir para ganhar na loteria, eu estou indo no extremo, ou para qualquer outra coisa, eu peço para Deus para me transformar uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais caridosa. Será que eu estou colocando na balança os pedidos materiais com os pedidos espirituais? Muitas vezes não, né? Lembrando sempre que o pedido espiritual é a evolução intelectual com a moral. Então, nada mais justo do que eu pedir para que Deus me dê mais sapiência, mais esperteza, mais sabedoria. Não a esperteza de querer passar o outro para trás, mas uma esperteza de ficar mais atento com o que está por acontecer. Então, pessoal, esse minuto de reflexão de hoje é para que a gente seja mais introspectivo nos nossos pedidos, nós sejamos mais objetivos naquilo que a gente busca e vamos procurar bater nas portas corretas. Porque às vezes a gente vai bater na porta da promiscuidade, na porta da vaidade, nessas diversas portas largas que tem, e acaba conseguindo abrir essas portas largas, porque elas estão já escancaradas. Ao passo que se eu for bater na porta estreita, talvez seja um pouco mais, não que seja difícil, mas eu tenho que ter um pouco mais de equilíbrio comigo mesmo e ver o que realmente nos importa. Então eu não estou falando para não pedir coisas materiais. Nós somos seres materiais, nós precisamos. E às vezes quando nos falta, devemos pedir, sim. Mas como que nós vamos conquistar de forma
equilibrado as coisas materiais? Quando a minha parte espiritual está em equilíbrio. Isso não faz sentido para vocês? Deixa eu ver o que mais aqui, olha. Ah, pessoal, olha só que interessante, que eu estava esquecendo de mencionar isso. Às vezes, o material nos falta, porque o trabalho nos falta, o emprego nos falta. Então, nós temos que entender que nós não estamos aqui para trabalhar. O trabalho é fundamental, mas nós não batemos na porta de uma empresa ou de qualquer lugar pedindo trabalho. Nós estamos procurando serviço. É diferente. Porque o trabalho, quando a gente fala, eu vim procurar um trabalho, subentende-se que ali o trabalho tem os direitos trabalhistas, salário, 13º, folga, férias, isso tudo faz parte do trabalho. Ao passo que eu pego uma parte do trabalho, o que é uma parte do trabalho? A parte mais nobre, o serviço, o servir. Quando a gente sai para buscar o serviço, que o serviço eu vou servir, a reação de eu servir para alguém é o reconhecimento material. Então, pessoal, sendo assim, eu acho que buscar um serviço, uma forma de servir ao próximo, vai te fazer melhor. Por quê? O trabalho, né? Eu escrevi aqui, olha, o trabalho, ele é filho, ao contrário, né? O progresso é filho do trabalho. Eu só vou conseguir progredir se eu buscar o serviço, o trabalho completo, em oferecer aos outros aquilo que eu tenho de melhor. E quando eu não consigo oferecer aos outros aquilo que eu tenho de melhor, eu vou me qualificar, eu vou me desenvolver, eu vou progredir, porque aquilo que eu faço já não é mais suficiente para a sociedade. Então, nós só vamos progredir se nós buscarmos este trabalho dignificante, esse serviço dignificante em servir ao outro. Pessoal, é esse o convite do Minuto de Reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e divulguem, propaguem essa mensagem cristã. Tenho certeza que se não serviu para você, vai chegar para alguém que esteja precisando de ouvir este convite. Um beijo no coração de todos e até semana que vem!